Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Eu sou Edson Carli e eu vou estar com você aqui pelos próximos 10 minutinhos para a gente trazer reflexões. Aqui no Carly Me Ajuda funciona assim. Você manda as coisas para edson@inteligenciacomportamental.com. Mas se você não gosta de e-mail, tá tudo bem também. Você entra lá no canal Comportadamente e deixa teu comentário. Você me encontra nas mídias sociais, deixa seu comentário. Vai lá no LinkedIn, onde tem os posts aqui com os nossos vídeos super legais, deixa seu comentário. O que eu vou fazer com isso? Eu vou coletar tudo isso e vou trazer aqui para a nossa querida Rádio Cloud Code. Sim, é aqui na nossa rádio que a gente manifesta isso, que a gente analisa e é aqui que o Carly te ajuda. Então você tem ao vivo, você tem repeteco, você tem lá nos agregadores de podcast, está em tudo quanto é lugar. Por isso que a nossa audiência cresce a cada dia. E o Carly Me Ajuda, ele chega para você com um oferecimento da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental. O que é a Academia Brasileira de Inteligência Comportamental? É a empresa brasileira que forma mentores, que forma behavioristas, né? Que forma todo esse pessoal que vai trabalhar com isso. E, aliás, é disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre um dos passos importantes da inteligência comportamental, que é a atividade de modelagem. Isso. Mas eu quero falar com vocês de modelagem, mas de uma outra forma. Vamos contar uma historinha aqui. Vamos pensar juntos aqui. Quando a gente pensa em modelagem, o que vem na nossa cabeça? Eu vou modelar algo. Vou dar forma em algo. Eu vou criar algo. Esse é o modelo, né? Quando eu penso, a modelo da passarela. O que é uma modelo? Modelo é alguém que está ali e é um referencial, que é um padrão. Ela é o que define como nós vamos trabalhar. Quando eu crio um automóvel novo, eu crio um modelo em barro para fazer aquele trabalho. E falando em barro, né, quando eu trabalho com cerâmica, então, eu modelo a cerâmica, eu modelo copos, eu modelo pratos. Eu pego algo que está em desacordo, que está sem forma, e eu formato, eu modelo. Bom, maravilha. Vamos pensar nisso. Modelar, então, significa pegar algo que está de um jeito e transformar de outro jeito. Mas transformar aleatoriamente? Não. Transformar para cumprir uma função. Então, quando a gente fala de modelagem comportamental, nós estamos falando de criar comportamentos que adquirem uma função. Primeiro passo aqui. Então, o que faz um modelador? Ele pega um pacote de comportamentos, a forma como a gente atua, e molda essas coisas para que cumpram determinada função. No mundo corporativo, isso é muito mais visível, mas isso também acontece em casa, isso também acontece nas entidades religiosas, isso também acontece nas escolas. Existem padrões que a gente já acostumou a chamar de cultura, ou jeitão. Né? O jeitão da minha família é assim, a cultura que reina aqui é isso, aquele povo é assim. Toda vez que nós temos a repetição espontânea de um conjunto de comportamentos, a gente tem a cultura daquele grupo. E qual é o papel da modelagem nesse caminho todo? Bom, nós somos aquilo que nós acreditamos ser. E a gente se comporta dessa forma. Os comportamentos nada mais são do que a manifestação externa do que a forma como nós pensamos. Então, se você reage a alguma coisa, se você é irônico com alguma coisa, isso está refletindo a forma como você pensa, a forma como você trabalha. Nós que trabalhamos aqui com a inteligência do comportamento, a gente vem numa escadinha, a gente vem crescendo. O primeiro curso que você faz, a primeira formação, aliás, eu recomendo que você nem faça curso diretamente. Primeiro leia um pouco, conheça um pouco, vai entender qual é o conceito, o que tem, pergunta para as inteligências artificiais se você gosta desse tipo de abordagem. Procure em sites acadêmicos, sempre tem muita coisa boa para falar sobre isso. Mas aí tem os pensadores, e aliás, deixa seu comentário aí, quem são os grandes pensadores do comportamento, que você vai ver nomes lá muito bacanas, como Skinner, Watson, que são os caras que pensam bastante a questão do comportamento. Aliás, Edson Carli também é um pensador do comportamento. Eu também estou aqui trabalhando com vocês e já faz muitos anos que eu penso nisso, há 15 anos que eu trabalho com isso. Então a gente já discute isso aqui profundamente. Bom, então, para modelar o comportamento, o primeiro passo que nós temos que fazer é entender isso. E aí você vai lá
E se prepara, existe uma formação chamada behaviorismo, né? Ou praticante. Vou entender o que faz o comportamento, como é que isso muda a minha vida, como é que eu distingo o meu jeito de pensar, do jeito que eu me comporto, tem um monte de coisa legal. Aí você fala, nossa, gostei disso aqui. Eu gostaria de ser um modelador comportamental. Bom, o que faz um modelador? O modelador, ele é um terapeuta. Sim, o nome é esse. Não vamos pensar aqui em analista, vamos pensar em psicólogo, nada disso. Todo mundo que aplica uma terapia determinada é um terapeuta. Eu preciso ter formação em psiquiatria ou psicologia para ser? Não, porque nós não estamos falando aqui de tratamento clínico. Nós estamos falando de modelagem do comportamento para determinados fins. Nada mais é do que um processo educacional. Neste ambiente, comporte-se dessa forma. Basicamente, essa é a regra geral do modelador. E a modelagem, ela é um exercício de poder, no bom sentido da palavra. Quando você pensa no sentido de poder, a definição clássica de poder é a habilidade que um indivíduo tem de mudar o comportamento de outro. Olha que interessante isso. A habilidade que um indivíduo tem de mudar o comportamento de outro. Se isso é uma verdade, o modelador comportamental, ele precisa desenvolver sobre o outro a capacidade de moldar os comportamentos do outro. Perfeito, maravilha. E aí como é que a gente faz isso? Primeiro passo, nós temos que identificar excessos e faltas. O que são os excessos e faltas? Um comportamento, para ele ser adequado, ele não pode ser menos do que o necessário e nem mais do que o necessário. Exemplo, vamos pensar em um comportamento simples que é o bom humor. Exercer atividades com bom humor. Bom humor na medida certa. Uma pessoa carrancuda, mal-humorada, ela tem o comportamento de menos, comportamento insuficiente. A pessoa que é o bobo da corte, que está sempre fazendo piada, faz piada da hora errada, tem comportamento demais. Então, é importante que a gente trabalhe medindo e recortando isso. Isso se faz com muita, mas muita conversa. Muita conversa. Identificando a origem do problema, identificando o porquê do desequilíbrio, identificando por que as pessoas mudam dessa forma. Existem pensadores bem interessantes. Se você quiser acompanhar isso, tem gente muito boa no mercado que faz isso também. Tá? Eu gosto de citar dois, o Gary Martin e o Joseph Peer, que são dois caras que criaram um livro chamado Modificação do Comportamento, o que é e como fazer. Se você gosta desse tema, dá uma olhadinha nesse livro. É um livro bem denso, um livro bem pesado, mas ele traz umas ideias muito interessantes. Então, para modelar o comportamento, eu preciso entender o que o cidadão está fazendo, o que a cidadã está fazendo e por que aquilo não é adequado. Aí você me pergunta, né? Aqui é o Cali Me Ajuda. No Cali Me Ajuda tem que ter pergunta, senão a coisa não funciona. Mas como que eu sei que o comportamento é adequado? Bom, é mais simples do que parece. Um bom comportamento, o exercício da inteligência comportamental, ela faz o seguinte, ela tem passos, e o primeiro passo é, observe o ambiente onde você está entrando. Segundo, identifique as regras de adequação e inadequação. Terceiro, volte para dentro da sua cabeça e escolha comportamentos que sejam adequados para aquele ambiente. Quarto, aplique os comportamentos de maneira consciente. 5. Observe o feedback e reprograme. Esse é um ciclo. Se você consegue fazer isso, você está atuando de maneira inteligente. Bom, onde que entra o modelador? Ajustando quando esses blocos não funcionam. Por exemplo, perceba o ambiente. Se você tem o comportamento ou tem o hábito de já chegar sendo do jeito que você é, chegar chegando e etc, bababá, e não parar para prestar atenção, você provavelmente não vai entender o ambiente. Então o modelador tem que chegar para você e avisar. Oi, meu querido, oi, minha querida. Baixa um pouquinho a bola. Olha aqui, ó. Quando chegar, chega mais devagar. Olha para isso aqui. De novo, vamos lá para dentro da sua cabeça. Escolha o comportamento adequado.